Amém, glórias a Deus. Se você puder, fique de pé, meu irmão, minha irmã, para nós lermos a palavra do Senhor. Nós temos a ceia do Senhor, né? Vamos celebrar aí agora, daqui a alguns minutos. Eu quero, avisar os jovens e adolescentes. Eu não sei como é que foi no domingo, ontem, mas nos próximos eu quero estar com vocês, eu quero estar junto com vocês, e eu quero dizer para a mamãe, para o papai aí que mobilize, cutuque, incentive para estarem aqui com o irmão Rubens e com a irmã Carol, e eu tenho certeza que será um... o Bruno. Quem é o Rubens? Aí é o Bruno, em nome de... Não, esse é para ver se vocês estão ligados, já percebi que estão, tá bom? Para virem no sábado, tá, querido? Em nome de Jesus. A gente está fazendo vamos conversar daqui a alguns minutos com... Eu ia dizer com o Rubens de novo, com o Bruno e com a Carol, para nós combinarmos aí um tempo gostoso com vocês aí num lugar excelente, tá? Vai ser uma benção. Depois a gente comunica para vocês. Livro de Marcos, capítulo de número 4, querido. Eu quero compartilhar essa palavra com você nessa manhã. E depois nós teremos a ceia do Senhor aqui ainda. Eu estou sentindo falta de vários irmãos, querido. Vários irmãos mesmo, Temos que... A irmã Maria, eu sei, está com pressão alta, mas eu queria que você estivesse orando por ela nessa manhã, em nome de Jesus, mas obrigado pela tua vida. Esse é o texto, querido, aquilo que os teólogos chamam de pérola, Sempre você vai cavar e você vai encontrar verdades maravilhosas para a tua vida. Esse é um texto que nunca de maneira nenhuma sai de moda, É um texto que sempre a gente lê, sempre a gente volta, sempre a gente não consegue terminar o sermão, porque fica sempre alguma coisa, e sempre Deus está mostrando algo novo. Esse é o texto, querido, que de um modo claro, simples, objetivo, contundente, use aí a expressão que você quiser, que vai nos mostrar como a gente pode superar os desafios, os ventos da vida, os ventos contrários que vêm na nossa vida, que vêm na nossa direção. Os discípulos até aqui, querido, estavam vivendo em festa, estavam vivendo somente no oba-oba, e precisava que os discípulos passassem, como nós às vezes precisamos. Deus permite vento nas nossas vidas, certamente porque Ele quer nos mostrar, quer nos revelar algumas coisas especiais para nós, algumas coisas na nossa vida. Da mesma forma aqui com os discípulos, Os discípulos estavam até sendo questionados, por que os teus discípulos não jejuam como os discípulos de João, tal? Porque os discípulos ainda não tinham aprendido a jejuar, os discípulos não tinham aprendido nem ainda a botar em fé, a botar em prática a fé. E Jesus está ensinando eles, De uma forma, então, Jesus nos ensina também como a gente pode viver, como a gente pode superar os ventos contrários na nossa vida, Eu só quero dar um testemunho bem ligeirinho, assim, do que aconteceu comigo. Eu já falei aqui na igreja, mas para você ver como é importante e por que Deus permite algumas vezes situações assim na nossa vida. Eu tenho um primo meu que está lá no oeste, ainda mora. Ele é mais velho que eu era mais novo, e nós fomos para um rio, tomar um banho num rio. Nem eu e nem ele sabíamos nadar. E ele já tinha um irmão que tinha morrido no rio. Então ele era todo traumatizado, tal. Aí nós chegamos na beira do rio, querido, e louco para entrar no rio, tomar um banho, mas com medo, Mas a gente via as pessoas pulavam ali e desciam assim, a onda te levava para baixo, não tinha muito que problema, Mas quando você tem um trauma, tudo é um problema. E aí a gente combinou, então, veja. E aí ele disse assim para mim, não, pode pular, porque ele era o mais velho, Pode pular que eu estou contigo, que eu te cuido e que eu tiro. Mas nem ele sabia, querido, tá? E eu pulei, e eu vi os outros fazer, e eu pulei, e tranquilo, fui, tal, já saí do lado de lá. E ele pulou, e ele não conseguia sair do poço. Acabou que eu que tive que ajudar ele. E aí fui lá, tal, já sabia mais ou menos, deu um empurrão nele, e ele... Naquele momento, ele perdeu o medo, o trauma que ele tinha da água, conseguiu superar, e
aprendeu a nadar. Mas por que ele aprendeu a nadar, querido? Porque ele teve que passar por aquele momento. Ele teve que se jogar na água. Senão, ele não aprenderia a nadar até o dia de hoje. Então, às vezes, Deus permite uma situação como essa. Deus quer nos ensinar algumas coisas. Muitas coisas Deus quer nos ensinar. Então aqui vai nos ensinar como você, como eu, a superar um vento contrário. Qual é o teu vento? Aí você tem que olhar para o texto e se inserir aqui dentro. Diz assim: e naquele dia, por que naquele dia? Era um dia comum, era um dia costumeiro, era um dia que era normal para eles. Todos os dias, 2 vezes, no mínimo por dia, eles faziam essa trajetória aqui. Era comum, era tranquilo. Sabe, você é acostumado a sair da tua casa e ir para o teu trabalho. Tem dias que você já nem ora mais, como falamos aqui na quinta-feira, você já vai no automático, aquilo vira comum. Era um dia comum, um dia corriqueiro, um dia como todos os outros. Hoje, da mesma forma. Sendo já tarde, por volta de 6, 7 horas da noite, já o dia estava se aproximando, e aí Jesus diz para eles, Jesus dá uma ordem, Jesus dá uma palavra: passemos para outra margem, ou seja, vamos passar para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subindo as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, ou seja, no porão, dormindo sobre uma almofada, e o despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, querido? Você pode sentar em nome de Jesus. Veja, adianto para você aqui o porquê do vento, nesse caso aqui, dentre tantos outros motivos. Veja, o texto termina dizendo que eles se perguntam, eles conversam entre si: quem é este? Quem é este homem que o vento, que até o próprio vento e o mar lhe obedecem? Veja, e não estou falando de alguns meses, de 1 ano de convivência com Jesus. Já estava aproximadamente 3 anos de convivência com Jesus e eles ainda não tinham noção de quem era Jesus. Quem é Jesus para você? Não importa a caminhada que você tenha, não importa quantos anos de cristianismo, de crente você tenha. Quem é Jesus para você? Eles ainda não tinham essa noção. Eles ainda não compreendiam que Jesus tinha e tem toda a autoridade sobre o seu domínio, que Jesus tem autoridade sobre o mar, que Jesus tem autoridade sobre o vento, que Jesus pode dizer para um vento: cala-te, calma, e ele vai ficar calmo. Eles não tinham essa consciência de que Jesus tinha essa autoridade. E precisou passar por isso para que eles então tivessem agora e começassem a desenvolver esse tipo de relacionamento com Jesus. Mas qual a primeira lição que eu digo para você, que eu encontro nesse texto? Está aí no verso de número 35, aonde Jesus dá uma palavra para os discípulos, aonde Jesus dá uma palavra para você nessa manhã, aonde Jesus me dá uma palavra para mim nessa manhã. Primeira lição, primeiro ensinamento: não desista daquilo que Deus colocou no teu coração para você fazer. Não desista.
O vento vai vir, a dificuldade pode aparecer, mas se mantenha firme, se mantenha no caminho, se mantenha debaixo daquela palavra, debaixo daquela ordem. Jesus disse: vamos passar, passemos para o outro lado, vamos chegar do outro lado. Essa era a palavra. Com vento, sem vento, mas a palavra é ela: nós vamos chegar do outro lado. Quando você recebe uma palavra dessa, Jesus, veja a diferença de Jesus, e vamos entender que aqui Jesus é 100% homem. Agora veja a diferença de Jesus para os discípulos, veja a diferença de Jesus para nós. Jesus deu uma palavra e Jesus se aquieta nessa palavra. Jesus descansa nessa palavra ao ponto de estar dormindo. Significa que ele descansou, significa que ele acreditou naquela palavra. Bom, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos passar do outro lado. Diferente dos discípulos, que estavam em pânico, que estavam com medo. Mas a palavra é: vamos passar para o outro lado. Irmão, quando Deus dá uma palavra para você, como é que Deus dá uma palavra? Aquela palavra traz paz ao teu coração, aquela palavra te deixa tranquilo, mas daqui a alguns minutos o inimigo vem tentando roubar esta palavra, tirar essa palavra do teu coração, com um vento contrário na tua vida, e nesse momento às vezes você perde aquela palavra, e quando você perde a palavra, você perde a bênção, porque a palavra é: nós vamos passar do outro lado. Esta é uma expressão para que possamos, querido, e que você vai estar, veja, passamos. Não é vocês vão passar, vocês não estão sozinhos, eu estou com vocês, vamos junto, eu estou nessa, vamos passar junto. E aí, amado, independente do vento ou da circunstância, o importante é você saber quem está com você nesse vento, e nesse caso é Jesus que está dizendo para você nessa manhã: eu passo com você nesse vento. Então, meu irmão, procure descansar. Você vai chegar do outro lado, é promessa dele, é palavra dele, ele vai guardar por você, ele tem responsabilidade de cuidar de você, porque ele está dizendo: eu vou junto, eu estou junto, vamos passar para o outro lado. E aí a gente pode descansar nos braços do Senhor. Eu quero ler apenas um texto. Eu não gosto de sair muito do texto, mas eu fiz questão, eu quero ler esse texto com você. Segundo livro de Crônicas, querido. Eu vou esperar você abrir esse texto, porque vai ser abençoador para a tua vida. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 32. Essas são as promessas de Deus. Essas são as palavras de Deus para mim, para você nessa manhã, querido, e é essa palavra que nós temos que tomar posse, pegar, dizer: é minha, eu guardo essa palavra no meu coração, eu quero trazer para a minha vida. Veja, passamos, nós vamos para o outro lado, essa é a palavra de Deus. Agora veja aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 32, verso 7 e verso de número 8. Se esforce, veja lá, os discípulos estavam se esforçando, os discípulos estavam remando, os discípulos estavam fazendo aquilo que eles poderiam e deveriam fazer. Aqui a palavra é: esforce-te, tenha bom ânimo, não teme, não vos espantei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior do que está conosco do que aqueles que estão com eles. Amém, querido? Veja, dá para você dar uma glória a Deus? Se esforce, faça a tua parte, tenha bom ânimo, não tenha pavor, não se apavore, maior é aquele que está com você. Agora veja o verso de número 8. Com ele, com esse rei, está um braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nessa palavra. Amém, gente?
Com ele, com esse rei, está um braço de carne, ou seja, um braço frágil, um braço que apresenta ser grandes coisas, mas não é. Mas conosco está o Senhor. Está o Senhor contigo, meu irmão, comigo, no barco da tua vida está o Senhor Jesus, e a palavra dele é: nós vamos passar para o outro lado. Você vai passar para o outro lado. Aqui, quem gosta de videogame, é a ideia passar de fase, querido. Os discípulos agora estão numa nova fase com Jesus. A pergunta é um novo mover, um novo momento, uma nova experiência, uma nova mentalidade. Segunda lição, querido, que nós aprendemos nesse texto, está aí no verso de número 40. Para passar nesse momento, querido, nós precisamos de fé. Veja a pergunta de Jesus para eles: por que vocês são tímidos? Tímidos aqui é pessoas que não usam autoridade, é pessoas que não usam de uma fé que está descrita para nós. Ainda, veja, a palavra ele, ainda não tendes fé? Porque eles iam ser homens de fé, eles iam ser pessoas de fé, mas ainda não tinham fé. Isso, e depois dessa experiência, certamente a fé deles foi elevada. A fé deles teve uma nova dimensão, e ele esperava que os discípulos agissem pela fé. A fé, querido, é um maior referencial para nós nos momentos de ventos contrários. A fé é o inverso do medo. Olha para o verso 39, diz que ele se levanta e ele repreende. Eu gosto dessa expressão, eu procurei em 4 traduções da Bíblia e eu gosto mais dessa tradução, que é repreensão. Veja, Jesus se levanta e repreende, Jesus dá uma dura no vento, Jesus diz: acala-te, calma, acessa. E o vento se acalma e o vento se acessa. Veja, mas Jesus não levantou tímido lá da almofada que estava dormindo. Jesus se levantou com autoridade. Você não dá uma repreensão em alguém se não for com autoridade. Repreensão é dada com autoridade, com veemência, com autoridade de quem tem. Calma-te, vento, acessa, fica tranquilo. E as coisas começaram a ficar tranquilo. Ele repreendeu a autoridade que é confiada a mim e a você. Veja, querido, ele deu uma dura, ele usou de uma autoridade. Ele diz: não sejam tímidos, querido, como nós somos tímidos. Tímido aqui no sentido de não usar essa autoridade, de não usar a palavra de Deus. É evidente que se você olha para o texto, por que ele diz assim, o texto e o contexto? Se você olhar para o texto aqui, em seguida, no capítulo 5, quando Jesus bota o pé do lado de lá, quando eles chegam na outra margem, o que vem em direção a eles? Um homem com uma legião de demônios, mais de 3.000 demônios. Então é evidente que você olha para esse texto e você vê que Jesus não é um maluco, Jesus não está repreendendo um vento e falando com o mar. O vento e o mar não têm vida. Jesus está dando uma dura, Jesus está repreendendo um demônio, porque há uma ação demoníaca do lado de lá, tentando impedir os discípulos e Jesus de chegarem até o lado de lá. E é isso que nós precisamos compreender. Aquela ação violenta, aquele vento que se levanta ali, era algo demoníaco que estava do lado de lá, que sabia que Jesus estava chegando. A pergunta para eles, quando eles chegam do lado de lá de uma província, no verso 2 do capítulo 5 diz que, e saindo do barco, logo lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo. Aquele homem conduzido, dirigido por aquele espírito imundo, e aquele espírito imundo vai falar com Jesus, e tem uma tradução que diz: o que você veio fazer aqui antes do tempo? Jesus foi lá para libertar esse homem, e esse demônio sabia que Jesus ia até ali para libertar esse homem, e esse demônio levanta um vento, levanta um temporal no mar, tentando impedir os discípulos e Jesus de chegar do outro lado. Querido, às vezes o vento se levanta na tua vida, às vezes o vento se levanta na tua casa, porque o inimigo está tentando impedir você de ser abençoado do lado de lá.
Amém, querido? E você precisa ficar firme nessa hora. E você precisa ficar forte nessa hora. Por isso, nessa hora, você vai agir pela fé. Jesus perguntou para eles: vocês não têm fé? Use a fé que está disponível, use a fé que você tem, use dessa autoridade, repreenda esse vento na tua vida em nome de Jesus. Terceira lição, querido, no verso de número 38. Aleluia, glória a Deus. A hora que o barco, querido, começa a encher-se de água, querido, o desespero vem e às vezes, infelizmente, as pessoas vão nos lugares errados. Mas aqui no verso 38 diz que eles vão e despertam Jesus. Eles vão até Jesus. A pergunta é: aonde você tem ido? Aonde eu tenho ido na hora que o barco começa a se encher de água? Jesus nunca deixou de socorrer alguém. Lembre, Jesus está no nosso barco, Jesus está com a gente precisa ir até Ele, e a gente precisa usar dessa confiança, dessa autoridade. Diz que Jesus ali está dormindo no verso de número 38. Jesus está descansando, porque Jesus tinha esse entendimento, confiança, que iria chegar do outro lado. E ele, querido, certamente, eu acredito nisso, que Jesus está ali dormindo, e Jesus, claro, percebe o vento, Jesus percebe toda a batalha espiritual que está envolvida naquele lugar. E Jesus, eu tenho certeza disso, querido, Jesus está ali dormindo, mas Jesus só está esperando que hora eles vão me procurar, que hora que eles vão vir me pedir ajuda, que hora eles vão chegar até a mim, porque Ele espera que a gente vá até Ele, Ele espera que a gente o procure, Ele espera que a gente peça esse socorro a Ele. E Ele ali dormindo naquela confiança, mas diz que Ele se levanta, Ele vem e Ele repreende aquele vento, e Ele repreende aquele mar brabo, né? Eu e você, quando lemos a Bíblia, querido, a gente perde muitas verdades do texto, né? A gente não tem compreensão. Eu e você, para um judeu, querido, o mar, palavra mar, Apocalipse diz que mar é povos, mar é gente, mar é multidão. Para o judeu, quando ele tem a palavra mar para ele, são lutas e dificuldades. Agora olha para Pedro, judeu, olha para aquele mar, e na mente dele é dificuldade, na mente dele é luta, na mente dele é coisas negativas, é coisas ruins. Agora ele chama Jesus, Jesus se levanta e Jesus dá uma palavra para o mar, e o mar se acalma. O mar vira aquela brisa. Olha para a mente de um judeu agora, meu Deus, quem é esse? Quem é esse que tem autoridade sobre o mar? Mar não era apenas o mar, mar é o caos. Mar ali é essa dificuldade da vida. Quem é esse que tem sob seu domínio? O próprio caos está sobre o seu domínio. Os ventos estão sob seu domínio. A nossa vida está sob seus domínios. Amém, querido? Glórias a Deus por isso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 36, querido, eu quero celebrar a ceia com você nessa manhã. Eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. Querido, nessa hora, nesse momento de vento, muitas pessoas pulam fora do barco. O barco, que é o barco? O barco vai ser uma estrutura que Deus vai usar para te abençoar. Eles permaneceram no barco, ainda que o vento e as ondas estivessem trazendo água para dentro do barco, mas eles permaneceram no barco. Permaneça no barco, permaneça na palavra, permaneça na igreja. Por quê? Porque tem um vento contrário na casa da pessoa, a pessoa quer mudar de família. Pulando fora do barco, tem uma situação desfavorável na sua vida, ela quer pular do barco, ela quer saltar fora, não. Permaneça no barco, permaneça na palavra, fique debaixo da palavra de Jesus que você vai passar. Se você pular do barco, Jesus não tem responsabilidade com você. Agora, se você permanecer no barco, Jesus tem responsabilidade com você. E Jesus vai te levar para o outro lado. Jesus vai fazer você passar do outro lado. É uma fase, esse vento, esse mar revolto na tua vida é uma fase, mas vai passar em
nome de Jesus. Nós cremos porque é palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Eu quero convidar você para se colocar de pé agora em nome de Jesus. Eu queria orar, querida, agora ter um tempo de oração. Eu queria e gostaria que nós orássemos agora pela irmã Maria. A irmã Maria já não veio na quinta, a irmã Maria não pôde ir na vigília, na quinta ela estava, né? Não pôde ir para a vigília conosco. Nós tivemos vigília sexta-feira, tínhamos 28 pessoas lá. Eu quero desafiar você a se organizar para toda primeira sexta-feira do mês. Nós temos a vigília. Eu convidei e desafiei algumas pessoas também a estarem fazendo um jejum hoje pela manhã até o momento da ceia. Então eu quero convidar você que fez, você que está em jejum, entregue teu jejum ao Senhor agora, consagre teu jejum agora. Você fez um propósito, você falou por Deus, você não apenas ficou sem comer, né? Ficar sem comer não é jejum. Porque muitas pessoas estão sem comer agora, mas o motivo não é um jejum. Se você fez um jejum, você fez um propósito. Consagre a Deus agora, coloque diante de Deus agora em nome de Jesus. Coloque diante de Deus agora. Eu vou pedir para o irmão Bruno, bote um sonzinho para nós aí, irmão Bruno. Coloque então diante de Deus agora, consagre teu jejum, abençoe. Diga: Deus, eu sacrifiquei a minha carne nessa manhã, porque eu quero dar liberdade ao meu espírito. Eu quero que o meu espírito prevaleça sobre a carne. Eu quero que o meu espírito sempre, Pai, esteja acima das vontades da minha carne. Por isso eu fiz esse jejum nessa manhã. E agora eu quero que você ore pela irmã Maria. Eu quero que você ore aí pela família do irmão Cláudio, que perderam aí a sua cunhada nessa semana. Eu quero que você ore pela igreja agora. Eu quero que você ore pelos jovens e adolescentes dessa igreja agora, em nome de Jesus. Eu quero que você ore pela tua vida. Eu quero que você abençoe essa cadeira vazia que está do teu lado aí. Diga: Senhor Jesus, eu quero usar essa fé que foi falada nessa manhã, e eu quero trazer à existência esta pessoa que vai estar sentada nesta cadeira, em nome de Jesus. Isso, meu irmão, isso. Aleluia, oh glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não seja tímido, fale com Deus, meu irmão, minha irmã, não seja tímido. Aleluia. A igreja tem que orar, a igreja tem que falar com Deus, querido. Aleluia, a igreja precisa viver os dons do Espírito sobre a igreja. Pessoas que falam em língua precisam falar. Pessoas que adoram a Deus em voz mais alta também. Pessoas que oram baixinha também não tem problema. Há espaço para todo mundo. Deus conhece o coração de cada um de nós. Se alimente agora da palavra, se alimente o teu espírito agora, para que você viva essa semana na presença de Deus, abençoado pelo Senhor. Eu estou abençoando tua vida, estou abençoando tua casa agora, estou abençoando a tua vida financeira agora, em nome de Jesus. Todo devorador seja repreendido, todo vento contrário seja repreendido, todo mar revolto na tua casa seja repreendido agora pelo nome de Jesus. Aquele que tem autoridade sobre o vento, aquele que tem autoridade sobre o mar, está aqui nessa manhã. Ele vai cear conosco nessa manhã. Ele está contigo nessa manhã. Ele está nesse lugar nessa manhã. Nós cremos. Por isso, Senhor Jesus, nós rendemos graças a Ti nesta hora. Por isso, Senhor Jesus, nós tributamos ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Espírito Santo, começa a invadir a mente, o coração desta pessoa agora, em nome de Jesus. Toda a timidez, Pai, a timidez aqui eu falo no sentido de não sermos ousados em usar a palavra do Senhor, Pai. Nós pedimos agora que essa timidez caia por terra em nome de Jesus, que o teu reino seja estabelecido neste lugar, que a tua vontade seja estabelecida neste lugar. Eu quero pedir que o Senhor visite todos aqueles que não puderam vir nesta manhã, que sejam visitados pelo Senhor, Pai, guardados pelo Senhor nesta hora. Assim, soberano Deus, soberano Senhor, a toda honra, toda glória. Consagramos o nosso jejum a Ti nessa manhã, Pai. Colocamos diante de Ti. Soberano Deus, mortifica os desejos da carne, Pai, e libera a unção e a graça do Teu Espírito sobre nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto a Lourdes e o irmão José estão celebrando, eu vou chamar o Rubens aqui. Vamos estar cantando
Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu dou um tchau aqui para os meus irmãos. Deus abençoe, Deus os guarde, que tenham uma boa semana em nome de Jesus.